Aleluia. Glórias a Deus. Parece que o povo aqui é um pouco desobediente. Eu pedi para os irmãos que estão lá fora, se puder entrar, encher o corredor, pode entrar. Ninguém vai correr, ninguém vai pular aqui a ponto de sair. Aleluia, Jesus. Capítulo de número 7, eu quero ser bastante breve. Versículo de número 11. O livro de Lucas, capítulo de número 7, repetindo, o versículo de número 11 em diante. Aleluia. Para ser bem breve, eu quero apenas ler um versículo e dentro de todo o contexto, eu quero ler um versículo que está no final desta mensagem, o versículo 15 do capítulo 7. Aleluia. Aleluia. Pode entrar os irmãos, pode entrar todos aqueles que estão lá fora. Enche o corredor. Eu tenho certeza que o pastor Antônio não vai achar ruim que os crentes fiquem dentro da igreja. As irmãs que não puder, os irmãos que não puder, tudo bem. Aleluia. Interessante, quando nós marcamos um encontro desse, nós vemos a cara da igreja nos últimos dias. É desse jeito. É uns dentro, espaços vazios, e outros lá atrás, correndo, querendo fugir da presença de Deus. Aleluia. Diz assim, o capítulo 7, vou ler apenas o versículo 15. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Vou repetir. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Glórias a Deus. Quem puder tomar o seu assento, tome o assento glorificando a Jesus. Eu quero consternar a minha alegria de estar com os irmãos. Fiquei surpreso pelo que Deus preparou, pela oportunidade. Com certeza Deus sabe o que faz. O missionário, pastor que vinha pregar não pôde, mas eu tenho certeza que Deus pode me usar. Aleluia. Nunca fui padre, nunca fui homem, só fui à igreja católica uma vez. Quando cheguei lá, colocaram lá e fizeram uma eucaristia, que eles chamam, e depois desse dia eu fiquei com medo, nunca mais voltei. Aleluia. Mas também estudei teologia, também faço seminário, então eu tenho certeza que aquilo que Deus precisar nesta noite, com certeza Deus vai poder contar comigo e com você. Amém? Aleluia. Eu quero já consternar também os parabéns ao pastor Antônio. Nós se conhecemos ali, aleluia, no dia da grande inauguração, reinauguração da igreja. E o pastor Antônio estava ali na sua simplicidade. Ele falou uma coisa interessante. Ele disse, você daqui para frente, quando ele conheceu o pastor, quando nós convivermos, você vai saber se eu sou humilde ou não. Tem muitas pessoas que aparentam, não é, pastor, ser humilde, mas na verdade é exaltado. Então, o pastor ele já deu o primeiro passo de uma pessoa humilde. Aquele que é humilde não se mostra humildade pelo braço no pescoço, nem pela mão no ombro, nem pelos elogios. Humildade é demonstrada através de atos, de atitudes que nos faz e nos torna pessoas humildes. Então que Deus possa abençoar todos os irmãos que estão aqui, todos os meus amados irmãos, José Roberto, o vereador Neno Menezes, pastor Silvestre, todos os irmãos que estão aqui. Amém? Amém. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Deus pode ressuscitar. Agora olha dentro do olho dele, não pega nele e diz: você acredita nesta palavra? Se você acredita, então dá um berro de glória para Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz no capítulo de número 7 de Lucas, e o versículo de número 11 em diante, a Bíblia vai narrar sobre um dos milagres de Jesus. Eu peço a sua atenção nesses primeiros 5 minutos para que você venha entender toda a mensagem. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus agora está no ápice do seu ministério. Jesus agora está pregando, Jesus agora está curando, Jesus agora está batizando, Jesus agora está fazendo obras maravilhosas. Jesus está tendo encontros maravilhosos com centuriões, com homens a qual ele o escolheu, a qual ele
decidiu salvar, a qual ele decidiu falar com eles. E a Bíblia Sagrada diz que certo dia Jesus agora está andando e andando com uma multidão. Preste atenção, Jesus agora não andava sozinho, Jesus andava com uma multidão que lhe acompanhava. Por quê? Por causa dos milagres. Por quê? Por causa da sua fama. Por quê? Por causa das multiplicações dos pães e dos peixes. Por quê? Por causa daqueles que o acompanhavam, não apenas para o adorar, mas para especular, para olhar, para analisar a situação. É interessante nós notarmos e ver no meio do povo de Deus que até nos dias de hoje nós temos pessoas que seguem a Jesus porque amam a Jesus. Tem pessoas que seguem a Jesus porque se sente bem de estar na presença do Senhor Jesus. Tem pessoas que seguem a Jesus porque Jesus fez um milagre na vida dele. Tem pessoas que seguem a Jesus simplesmente porque alguém convidou. E se você procurar no meio desse povo, vai ter pessoas que estão aqui, e se você perguntar qual o propósito, ele não vai saber. Ele não vai saber. Olha para o irmão que está do seu lado, eu quero que você interaja com ele. Diga para ele, você sabe? Você sabe? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Paulo, quando prega, ele disse: uns é chamado para ministro, outros para doutores, outros para os profetas, outros para os apóstolos. E ele disse: cada um fique na condição que foi chamado. E eu quero dizer para você que eu fui chamado para adorar. Eu fui chamado para adorar o nome dele. Eu fui chamado para bendizer o nome dele. Eu fui chamado para glorificar o nome dele. E se você foi, pelo amor de Deus, não fica de boca fechada. E a Bíblia diz, a multidão vem seguindo Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que havia uma certa mulher na cidade de Naim, a qual agora aquela mulher estava diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande tristeza na sua vida. Qual era a primeira tristeza daquela mulher? É que aquela mulher tinha perdido o seu marido. Quando nós analisamos, entramos dentro da teologia, e aqueles que entendem sabem, dentro da história do povo judeu também, nós vamos entender que a esposa, a mulher no tempo judaico, ela só tinha uma função. Qual? A função dela era cuidar das crianças, era fazer o alimento, preparar o alimento e nada mais. A mulher não era permitido trabalhar, a mulher não era permitido que fosse até a seara plantar. A mulher era apenas algo, uma auxiliadora, aquilo que Deus tinha chamado. E agora a Bíblia diz que agora estava a esperança da mulher judaica no seu esposo. E a Bíblia diz, a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher, ela perde a sua esperança. Por quê? Porque ela agora vai ter o seu marido entrando em óbito, e desta feita ela agora vai se encontrar diante de um caos, e ela agora vai olhar para a situação, para a dificuldade, e vai ver no abismo profundo que ela caiu. Que abismo? A primeira coisa que ela ouviria do povo judeu naquele tempo, há 2000 anos atrás, é que ela seria uma mulher maldita de Deus, porque Deus privou o maior bem dela. Porque Deus privou a maior riqueza da terra que ela tinha, que era o quê? Era o provedor da sua casa. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer, e dentro do livro dos livros, dos 5 livros da Bíblia, os livros do Pentateuco, que tinha uma segunda esperança. Qual seria? Se aquela mulher, perdendo o seu marido, ela viesse a ter um filho varão, porque o filho varão, ele tomaria a frente, ele tomaria a direção da casa, ele seria agora o gerente da casa. E agora a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher, ela tinha um filho varão. Eu imagino só, eu posso até conjecturar, sem sangrar o texto, sem exigir muito do texto, eu posso até conjecturar que nas orações da noite, que nas orações na sinagoga, aquela mulher, ela poderia olhar para o filho dela e colocar até a mão no ombro do filho e olhar para Deus e dizer: ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, eu te glorifico, meu Deus, porque tu, tirando meu marido, tu ainda deixou
crescer, aquela mulher poderia ter dito: quando ele crescer, ele vai fazer as obras que o pai dele tinha responsabilidade. Mas a Bíblia Sagrada diz que infelizmente uma segunda tragédia acontece. Aquele filho varão também entra em óbito. Eu quero que você levante a mão aqui. Você já passou por uma situação de desespero, de tristeza profunda? Você já passou numa situação desesperadora? Imagine só, você que muitas vezes eu posso olhar para pessoas aqui e muitas pessoas aqui vão entender o que eu estou dizendo. Você já entrou em desespero. Por quê? Porque o seu filho estava doente. Você já entrou em desespero. Por quê? Porque a porta do emprego se fechou. Agora imagine só todas as oportunidades que aquela mulher poderia ter na vida. Agora se fecharam de uma vez. Duas portas que havia abrido, que o Senhor tinha abrido para aquela mulher, agora se fecha. E a Bíblia Sagrada diz que aquela mulher agora no mesmo tempo, em uma mesma época, ela vai fazer o mesmo caminho, ela vai andar no mesmo caminho, ela vai andar no mesmo trajeto. Que trajeto é esse? Era o trajeto da sepultura, era o trajeto do cemitério. E ela agora, depois de ter acompanhado alguns homens pegados na alça do caixão do seu marido, ela agora teria que acompanhar aqueles mesmos homens, levando agora o seu filho amado, aquele que ele tanto amava, aquele que ela tanto se alegrava. Imagine só, agora aquela mulher vai olhar e a mesma multidão está com ela. Quem era? O primeiro povo da frente da multidão eram as carpinteiras, eram as mulheres, eram as pessoas que eram pagas para chorar. Meu irmão, imagine só o desespero daquela mulher. Imagine só a agonia daquela mulher. Imagine só aquela mulher olhando para o caixão. E nós podemos trazer para os dias atuais. Se fosse como os dias atuais, ela olhando para aquele caixão com uma tampa de vidro, e ela olhando o seu sonho paralisado. Quantas pessoas entraram por estas portas e há muito tempo o seu sonho tem sido paralisado? Quantas pessoas entraram por estas portas e há muito tempo a sua esperança tem sido paralisada? Por muito tempo você tem entrado numa igreja, tem ido na igreja A, tem ido na igreja B, e o seu sonho não vão para frente. São apenas noites de insônia, são noites de tristeza, são noites de lamento. Mas eu tenho uma notícia boa para te dizer, eu tenho algo da parte de Deus para te dizer. Jesus está vindo aí. Teve gente aqui que não entendeu. Eu vou repetir em alto e bom som: Jesus está vindo aí. Não importa o cativeiro, não importa a dificuldade, Jesus está vindo aí. Você pode adorar, mas não espera ele de boca fechada, não. Abre a tua boca para esperar. Escute aqui mais um minutinho. Há 2000 anos atrás, tudo que se resolvia em um lugar chamado de Porta da Cidade. Em toda porta de cidade naqueles tempos antigos haveria uma pequena praça, e naquela praça haveria alguns lugares, a qual eram lugares de julgamento, eram lugares de sentença, eram lugares a qual aquele que estava em pecado, aquele que blasfemava, a Bíblia diz: pega ele, leva à porta da cidade, e lá ele
será julgado na presença de duas testemunhas. Aquele que pecava contra Deus, aquele que furtava, aquele que roubava. Ei! Glória a Deus! Tudo se resolvia antes da porta da saída. Glória a Deus! Aqui está uma revelação de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado. Diga para ele, antes de você sair por essas portas, Deus tem uma solução para os teus problemas. É hoje ainda, antes de você sair por essas portas, Deus tem uma resposta para você. Ela vai chamando quem. Antes de tu sair por essas portas, Deus já tem uma resposta para a tua vida. E assim diz o Senhor: foi eu que te escolhi, e eu sou o Senhor que te levanto. E Ele manda te dizer: não lança o teu olhar para trás, persevera, porque eu sou o Senhor que te escolhi, diz o Senhor. Antes de você sair por estas portas, Deus vai falar com você a respeito do seu filho. Antes de você sair por essas portas, Deus vai falar com você a respeito do seu ministério. Meu Deus. Ei, só existia um problema. Qual era o problema? A mulher estava caminhando para a porta da cidade. A porta da cidade estava aberta. Isso significa que ela teria que sair. E ela agora vai para o final. E a Bíblia diz que quando ela chegando, caminhando, se aproximando da saída da cidade, olha só, na entrada daquela cidade de Naim existia os membros, agora os juízes, existia o sacerdote, existiam os problemas, existiam os profetas, existiam os chamados, e naquela saída daquela cidade só aconteceu um problema. Ninguém que estava na porta da cidade tinha a solução para o problema dela. Você está aqui e talvez hoje seja a última tentativa sua. E os recursos se esgotaram. Você olha para um lado, as portas não se abrem. Olha para o outro, as portas estão fechadas. E a única porta que está aberta na sua frente é a porta da derrota, é a porta da falência. Ei, olha para o irmão que está do seu lado e se alegre. Diga para ele, se alegra, porque a porta está aberta. O segredo está na porta aberta. Eis que ponho uma porta diante de vós. E Ele é o Senhor que tem a chave. E quando Ele fecha, ninguém abre. E quando Ele abre, ninguém fecha. Ai, Jesus do céu. Ela braiou de racebe de que faz. Ela percorreu o último percurso da vida dela. Presta atenção. Deus Todo-Poderoso. Nós estamos caminhando. E na nossa caminhada, todos os dias nós temos esperança. Mas chega um dia na nossa vida que quando nós olhamos para os recursos, nós vemos que estamos no final. Mas eu ainda louvo a Deus porque a porta está aberta. E a Bíblia Sagrada diz
que quem estava na porta da cidade, pelo texto que eu li, quem estava na porta da cidade não resolveu o problema dela, não trouxe o filho dela de volta. As pessoas podiam olhar, imagine só, eu posso conjecturar, porta de cidade é lugar de quê? É lugar de juízes, mas também é lugar de fofoqueiro. Porta da cidade é lugar de profeta, mas também é lugar de escarnecedor. Eu imagino só as fofoqueiras daquela cidade se reunindo na porta da cidade dizendo: mulherzinha, tu não sabe da nova. E a outra olha para ela e disse: conta, mulher, por favor. Ela disse: olha, não tinha aquela irmã Mariazinha? Tinha. Tu lembra que o marido dela morreu? Me lembro muito bem. Que tragédia, né? Mas ela desobedeceu a Deus, ela não quis acreditar em Deus, porque quando as pessoas olham para mim e para você, que vê eu e você na prova, eles não veem um Deus que prova já, eles veem um Deus que condena Ananias e Safira. Ei! E ali naquela entrada daquela porta, aquelas mulheres dizendo: mulher, tu não sabe da nova o que foi. Ontem à noite o filho dela morreu. Deus, aleluia! E o fofoqueiro, ele tem uma mania que é peculiar dele. A primeira coisa, quando ele escuta uma notícia dessa: nossa, não diga foi, nossa, isso não é uma regra, mas é uma das características do fofoqueiro. O fofoqueiro, ele é fingido. O fofoqueiro, ele é falso. O fofoqueiro chega perto de mim e você, e ele vê você na derrota, e ele está glorificando ao Deus dele, que eu creio que não seja o mesmo meu, e ele está perto de você dizendo: não tem nada não. Isso é comum acontecer, isso não é a primeira pessoa que acontece. Ei, isso é comum acontecer com os filhos do diabo, mas com você não existe nada comum. A primeira coisa que Deus disse para Pedro: Pedro, não torne comum aquilo que eu santifiquei. Tem gente que olha para você e pensa que só por causa da dificuldade, aí olha para você e vê em você um derrotado. Ei, você não é comum não, meu irmão. Você foi chamado entre milhares. Deus te arrancou. E quando olhamos no livro de Jeremias, ele diz: desde o ventre da tua mãe eu te chamei. Você é um chamado especial. Olha aqui para mim. Você está vendo esse irmão que está do seu lado? Ele é especial para Deus. Você talvez ache ele um besta. Até você olhe para ele e diga: ele, quando ele pega aquele microfone, fala tanta besteira. Mas quando Deus olha para ele e diz: ele é tão especial para mim. Olha, a maneira dele falar é diferente. Ele fala e ele não sabe falar direito. Ele fala e ele é gago. Deus adora essas diferenças. Deus ama essas diferenças. Ei, havia quantos? Havia mais de 1 milhão de hebreus, mas Deus escolheu um diferente, chamado Moisés. Por quê? Porque ele era gago e ele era feio ao mesmo tempo. Paulo, quando escreve o livro de Coríntios, Paulo disse que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas vis, ou seja, aquelas que não têm nenhum valor, para confundir as que têm. Ei, se nós formos recolher testemunho, nós temos aqui ex-alcoólatra, ex-prostituto, ex-viciado, ex-ladrão como eu, ex-traficante, ex-mentiroso, tentativas de homicídio. É alguém que ninguém olhava para mim, ninguém me queria, mas Deus olhou para mim e disse: tem algo especial em ti. Eu quero. Deus, ele é um Deus que procura tanto algo especial, e ele gosta de diferença. Sabe, me dá uma tristeza quando eu entro numa igreja, pastor Silvestre, que aí a pessoa que está lá na frente, se ele pular, ele quer que todo mundo pule. Meu Deus.
Se ele prega baixo, ele quer que todo mundo prega baixo, ele diz assim: para que tanto grito? Aí o outro que grita muito, que nem eu, que sou o louco, grito muito aí ele olha para mim: para que tanto grito? Aí eu olho para o outro e diz: por que ele fala tão baixinho? Aí o outro olha, ele canta, como se diz, nasalmente. Aí outro diz: a voz dele é rouca. Aí outro diz: a voz dele me dói nos ouvidos. E Deus olha do céu, e Deus olha para essas diferenças. Ei, olha aqui para mim, ó. Isso aqui você já estudou, quem já estudou sabe. Existe quanto? 8 bilhões de pessoas na Terra. Nenhuma digital dessa é igual. E clone é mentira do diabo, não existe. Você é único. Você é único. Você é único. E agora olha para o irmão que está do seu lado e diga: eu sou especial para Deus, tanto quanto você. Ei, para. Estou terminando. Sabe o que me entristece? Glória a Deus. É quando eu olho para um crente mufino. Eu sou coitadinho. Oh, meu Deus. Meu Deus. Ai, Jesus. Senhor, me arrebata logo, Senhor, que eu fui escolhido para sofrer. Olha a opressão. Coitadinho do cão, meu irmão. É verdade. Aleluia, Deus. Levanta essa cabeça. Aleluia, Deus. Empina o nariz pro céu. Abre a tua boca. E glorifica o Deus que te dá vida. Ei, aquela mulher poderia ter ficado na porta da cidade desmaiada. Aleluia. Ela poderia ter ficado no trajeto desmaiada. Ela poderia ter sido uma mufinazinha e ter feito como muita gente faz. Dizer: ai, meu Deus, puf, desmaia. Só torna com um mês depois. Reclamando, se maldizendo. Aí a depressão entra. Aí a angústia entra. Aí quando vê, passa por um macumbeiro e fica todo se tremendo. Ai, meu Deus, eu tenho uma raiva de crente que tem medo de macumbeiro. E não tem uma coisa pior do que um homem com raiva, mais raiva do Espírito Santo. Ei, eu já morei em casa vizinho de macumbeiro, já fui inquilino de macumbeiro, mas eu nunca baixei cabeça para macumbeiro. Glória a Deus. Está no meio das igrejas? Aí se manifesta um demônio. Se tiver 50, se Deus quisesse fazer aqui agora, manifestar um demônio aqui daquele feroz, eu aposto que essa porta não cabia. Se ficasse 20 aqui dentro era muito. Não ficava nem 10, ficava os obreiros, porque tem muitos que querem correr, mas com vergonha por ser obreiro, está de gravata, não corre. Porque tem muito que está na igreja de gravata no pescoço. A gravata parece que bota para enforcar. Um paletó que pesa 2 quilos. Um sapato bonito, mas não é macho. Não tem coragem de encarar o diabo. E não quer essa alma da vida do diabo. Mas esses aí, esses molenga, quando eles saem da igreja, eles são valentes. Queima aí, Jeová. A igreja está falindo porque o pastor não sabe administrar. Se fosse eu, se fosse você, seu frouxo. Se fosse você, seu covarde. Padre, é o teu nome. Se fosse você, seu medroso. Nem crente existia na terra. Ei, tem uma história que eu vi outro dia de um homem cristão. Ele estava pregando para o muçulmano. E ele pregando a palavra com poder, dizendo: arrependei, só o Senhor Jesus é o rei, só por ele tem salvação. O muçulmano chegou, olhou na cara dele e disse: para de falar de Jesus aqui. A mulher dele estava sentada num banquinho com uma criança de 5 meses. Aí o muçulmano olhou para ela e disse: se tu não parar, tu vai ver, eu vou matar tu, tua mulher e tua esposa. E ele continuou: só o Senhor é o Jesus, só Jesus é o Senhor. Ele é a verdade que não. O muçulmano não aguentou. O muçulmano correu para a mulher, tomou a criança de 5 meses e disse:
Pronto, para agora. Se tu não parar, eu mato a criança. Ele continuou: só Jesus é o Senhor. 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 O muçulmano pegou a criança, tacou no asfalto, que a massa cefálica saiu correndo no meio da pista. E aquela criança desmanchou numa poça de sangue. A mulher dele levantou do banco e disse: meu amor, continua pregando que Jesus é Senhor. Continua pregando que Jesus é Senhor. Você não pode recuar para o diabo. Não diz pro católico que se ele não se converter das imagens dele, ele vai pro inferno, porque senão vai escandalizar. Deixa de tu ser frouxo. Deixa de tu ser frouxo. Deixa de ser covarde. Alô, Deus! Eu vejo aqui na Bíblia uma mulher guerreira, porque perdeu o esposo e o filho. Ela perdeu, sabe o quê? Tudo. Verdade. Aleluia, Deus. Mas antes ela tivesse descido à sepultura, mas ela continuava lá. E Jesus olhou para aquela mulher. E agora vamos ver. Dentro da casa, da porta para dentro não tinha solução, mas a Bíblia diz que viu uma multidão andando. Aleluia. Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. A multidão que ia saindo da cidade era a multidão da morte, mas a multidão que vinha entrando era a multidão da verdade e da vida. Poderoso é a morte ou a vida? Quem é mais poderoso é a morte ou a vida? Agora, tem gente que não entendeu. A vida mais poderosa é porque a morte mata aqui o seu corpo, mas a sua vida espiritual vai lá para o seio de Abraão. Vai lá para o paraíso aguardar aquele grande dia onde Jesus vai olhar para você e vai dizer: você é bendito do meu Pai. Sabe? Glória a Deus. Tu pensa que, olha aqui para mim, sou bonito, eu sou bonito. Se eu não me achar bonito, ninguém vai me achar. Sou novo, crente, bem arrumado, chave do carro do lado, não é meu, mas Jesus. Sapato novo, comprou em 6 prestações na Casa Pio, mas paguei. Aleluia. Blusa bonita. Aí você olha pra mim, rapazinho bem novinho pregando. Aí a mulher foi lá na casa da irmã Lúcia, a missionária da diaconisa, é daqui de Itapipoca. Aí lá me chamaram para fazer oração por ela. Quando ela olhou para mim, cadê a irmã Lúcia? Ela desdenhou. Ela disse: esse daí que é o pastor, bem novinho. E eu ainda estava com uma blusa que não era social, e nem era uma calça social, era uma calça jeans, e uma blusa normal. E ela olhou para mim e disse: esse daí bem novinho desse jeito. Aí ela desdenhou. Ela disse: amém, paz do Senhor, irmão, paz. Eu vou orar por vocês. Abre a Bíblia. Abri uma Bíblia. Aí li a palavra. Louvamos o hino, li a palavra. Coloquei a mão na cabeça dela. A mulher começou a se desmanchar, caiu por terra. Endemoniada. Deus revelou o que ela fez há 2, quase 3 anos atrás. Deus revelou o ano direitinho que ela entrou no terreiro de macumba, o que aconteceu com ela, tudo direitinho do que ela foi fazer lá. Quando ela se levantou, ela disse: irmão, aí ela falou tudo para mim. Eu não acreditei no seu ministério quando lhe vi, mas agora que você orou por mim, meu irmão, eu senti algo sobrenatural. E ela olhou para a irmã Lúcia e disse: como é que ele sabe de tudo isso, se nem o meu pastor sabe? Aí eles começaram a conversar comigo, puxar a conversa. Aí pediu o endereço. Onde é o endereço da sua igreja? Eu disse: é tal e tal. E paz do Senhor que eu tenho algo para fazer. E ficaram conversando. Eu digo: fica para aí, eu não estou atrás de elogio, nem de exaltação de homem. Por esse ministério aqui eu já passei fome, já fui o leito,
Já tive com pistoleiro com 15 homicídios registrados na polícia do estado do Ceará, com a pistola na minha cabeça dizendo: eu vou te matar porque tu é um vagabundo que anda pregando. Hey. Aí o outro se levantou, o tio do outro sujeito, e disse: não, quem vai dar o tiro de pistola sou eu. Passou um mês, meu telefone tocou e disse: ei, tu é o cunhado? Era meu cunhado, do Paulinho, que o nome dele também é Paulé. Ele estava lá na casa da mãe dele. Ele pegou uma bomba caseira dessa de destruir caixa eletrônico. E ele pegou e foi fazer algo com aquela bomba. A bomba estourou, arrancou os dedos que ele atirava. Todos esses dedos aqui foram decepados. Eu peguei a moto, que eu ainda tinha moto, corri para lá. Quando cheguei lá, ele estava agonizando, morrendo. Eu disse: o que foi isso, Paulinho? Ele só dizia assim: eu vou morrer. Aí eu arranjei um carro, botei ele no braço, levei ele para o José Frota. E ele dizendo: eu vou morrer. Eu disse: vai não, você vai glorificar o nome do Senhor. O outro não quis nada com Jesus, ele se converteu. O outro continuou perseguindo. Foi para o médico. O médico disse: está com câncer, linfoma, leucemia. Pelejaram, fizeram o apelo. Quando foi agora 15 dias atrás, 5 horas da manhã, ele passou a corda no pau e se enforcou. Você está pensando que eu caí aqui de gaiato, é? Você está pensando que eu vim aqui para mostrar para você que eu sei gritar, é? Eu poderia estar gritando em uma feira, em uma rádio. Eu poderia estar gritando dentro do corredor do supermercado. Eu estou aqui porque eu tenho um chamado. Eu estou aqui porque eu acredito. Eu estou aqui porque eu tenho fé. Por causa desse ministério, eu e a minha esposa já dormimos de barriga vazia. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Sabe o que o diabo diz? Empresa tal abriu 10 vagas de emprego. Bota teu currículo lá e vai trabalhar. Eu digo: para trás de mim, Satanás, que eu vou pagar o preço pela minha chamada. Aqui vai um conselho para você que está começando. Quando na sua igreja tiver só 2 pessoas, não fecha as portas não, se desvia não. Não foge de lá não. Fica lá na tua igreja, sabe por quê? Porque Deus está te provando. Mas em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E ele está vindo aí. Eu creio, Deus. Aleluia. Vou terminar agora. Aleluia. E a Bíblia diz que esta mulher, agora ela está saindo da porta da cidade, mas a multidão da vida aí estava vindo. Quando Jesus chegou, ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, não chores. Glória a Deus. Mulher, não chore. Fica de pé. Irmãos, não chorem. Irmãzinha, não chore. Coleguinha de Jesus, não chore, pelo amor de Deus. Para de ficar se lastimando pelo que passou. É tempo de reerguer. É tempo de levantar a cabeça e sacudir a poeira, dar a volta por cima e a Bíblia diz que agora Jesus olhou para aquele rapaz, olhou para aquele caixão e quebrou o protocolo. Aleluia. Qual era o protocolo? Levítico está escrito: nenhum sacerdote, nenhum judeu limpo, puro, pode tocar em mortalha, em caixão de um morto, porque se tocar vai ficar imundo. Jesus agora quebra o protocolo e ele tocou no caixão e ele disse o quê? Preste atenção. Para terminar, Jesus arrisca tudo por você. Aleluia. Se Jesus tivesse tocado no caixão do morto,
e ele não tivesse ressuscitado, sabe o que ia acontecer? Os judeus iam apedrejar Jesus. Por quê? Porque ele tinha se tornado imundo e ele não poderia mais pregar. Mas a Bíblia diz que quando ele tocou e chamou o rapaz e mandou o rapaz pelo Espírito do Senhor que tomasse vida, a Bíblia diz que ele se assentou sobre o caixão e começou a conversar. E Jesus não é egoísta que nem eu e você. Quando Deus usa, nós quer ser dono do milagre, nós quer ser dono da providência, nós quer ser dono da bênção dos outros. Tem até pastores no meio do povo de Deus que é uma vergonha quando ganha alma para Jesus, que ela não fica congregando no ministério, fica intrigado, fica com raiva. Mas Jesus é diferente. Ele pegou o rapaz e o rapaz era dele, mas ele pegou pela mão e entregou para sua mãe. Jesus vai ressuscitar teu sonho hoje. Mas antes de eu terminar, eu quero aqui ministrar o que Deus manda. Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Deus vai ressuscitar a tua casa. Deus vai ressuscitar os teus projetos. E Ele vai devolver tudo aquilo que Satanás tomou de você. Levante a mão lá em cima. Levante a mão lá em cima. Mas levanta assim, ó. Assim, ó. Assim é para receber. Assim é só para pedir.